desejo era cumprir o seu querer, que por mais que me esforce, muitas vezes não consigo nele obedecer. Disse a ele com sinceridade: abra mão de mim. Olha o que Deus me disse. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução. Te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando as tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida vou fazer milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome, mesmo você sendo falha, oh, mas eu te amo. Olha o que ele me diz: se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos fazer agora um momento de oração, né, de agradecimento ao Senhor. Baixe as suas frontes, coloque sua mão no coração e vamos ter um momento de oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento, eu entrego, Senhor, todas as famílias aqui representadas que estão assistindo esse programa. Senhor, eu não sei o que cada um precisa ou necessita, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha encontrá-los, ó Pai, e venha ajudá-los, ó Deus, a vencer este momento de dificuldade na vida deles. Em nome de Jesus, te agradeço desde já. Amém. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. E o título será: Tudo te darei se me adorar. Vou falar um pouquinho da história de Jesus, quando João Batista apresentou, né, o Senhor, o nosso Salvador. Vou falar um pouquinho quando ele desceu as águas. Depois eu vou entrar no assunto quando ele estava no deserto e foi tentado por Satanás. E qual o significado desse momento que ele passou ali nos 40 dias, né, no deserto. João Batista pregava no deserto da Judeia, dizendo em Mateus 3:2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava anunciando a chegada de Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. João Batista batizava no Rio Jordão todas as pessoas que se arrependiam e confessavam os seus pecados. Naquela época, Jesus ainda não tinha sido sacrificado, não tinha pago o preço na cruz por nós, mas João Batista já foi o último profeta, né, do Antigo Testamento, e ele começou a anunciar
a vinda da redenção, e essa redenção ela já havia sido anunciada no tempo de Adão e Eva, quando eles pecaram, né, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Então, naquela época, o Senhor já havia preparado o proto-evangelho, que seria o anúncio de algo que viria para o futuro, que seria a redenção, a salvação da humanidade. Porque quando eles pecaram, eles entregaram o reino da terra nas mãos de Satanás. Porque Deus havia dado para eles autoridade sobre as águas, os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Porém, quando eles pecaram, eles deram essa legalidade para Satanás, né? Voltando para João Batista. E vendo ele muitos saduceus e fariseus que vinham ao seu batismo, mas não produziam fruto dignos de arrependimento, os chamavam de raça de víbora. Os saduceus e os fariseus eram dois partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus de forma diferente. Ambos eram sacerdotes. Porém, os fariseus se consideravam judeus, zelosos, com muitas regras. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. Mas Jesus Cristo via eles como hipócritas. Isso nós vamos ver em Mateus 23, 27 e 28. Por que Jesus via eles dessa forma? Porque embora eles fossem sacerdotes, fossem zelosos, eles não se compadeciam do próximo, eles não tinham amor ao próximo. E se uma pessoa não chegasse no patamar deles, não era aceito por eles. E Jesus os chamava de hipócrita por conta disso. Tanto é que a gente vai ver isso em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles faziam muitas coisas apenas para manter a aparência e davam mais atenção à tradição oral do que à palavra de Deus. Eles eram muito severos, eles queriam que as coisas fossem cumpridas tudo à risca. Mas eles esqueciam o principal, que não era a tradição, mas sim o ensinamento da palavra de Deus ao povo. E eles pecavam nessa parte, quanto ao ensinamento das coisas de Deus. E alguns caíram no legalismo de obedecer às regras, do que ter um coração sincero e arrependido. Eles desprezavam e não tinham compaixão pelas pessoas que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Então, se a pessoa cometesse um erro, ela não era digna do perdão. Ela era julgada, ela era sacrificada por eles, ela era afastada, né? E o objetivo de Jesus não é afastar as pessoas do reino. O objetivo de Jesus é trazer as pessoas para perto de Deus, para que eles venham conhecer o reino de Deus e entender que Deus é um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai cuidadoso.
E não é esse Deus malvado, cruel, que muitas vezes muitas pessoas pregam, até mesmo na atualidade de hoje. Ele é justo, sim, ele é muito justo, ele é muito correto, porém, ele é benigno, porque se a pessoa se arrepender do mal que ela está fazendo e clamar a ele é tão amoroso que o coração dele se derrete pelaquela pessoa e ele acaba perdoando ela e abençoando a vida dela. Aí vamos falar dos saduceus agora. Por que os saduceus eles eram considerados também como hipócritas por Jesus Cristo? Os saduceus eram sacerdotes também, que controlavam tudo o que acontecia no templo. Tinham muita influência política. Não se davam com os fariseus. Acreditavam que podiam incorporar ideais gregos no judaísmo. E os gregos, eles eram totalmente adoradores de outros deuses, não criam no Deus invisível, no Deus dos judeus. E eles, devido à sua influência política, eles queriam que o povo daquela época, principalmente os judeus, né, aceitassem as ideias dos gregos. E isso já fugia da palavra de Deus, da vontade, do querer de Deus, porque Deus ele não divide a sua glória. Cristo os condenou, porque eles não acreditavam na ressurreição. Já erraram nessa parte, por não crer na ressurreição, né? Ignoravam o mundo espiritual. Se preocupavam mais com o poder político do que com a obediência a Deus. E hoje não é tão diferente como no tempo passado. A gente vê bons políticos que são tementes a Deus, mas a gente também vê políticos que pensam só no seu bem-estar, mas não pensam nos outros e nem na obediência a Deus. Esses dois grupos não tinham humildade para aceitar que podiam estar errados. Não aceitavam a correção de Deus e nem davam ouvidos à voz do Senhor. Quando Jesus Cristo os repreendeu, em vez de se arrependerem, os dois grupos se reuniram para o matar. Tanto é que foram eles, né, que tramaram a morte de Jesus na cruz. Mas isso já estava no processo, no querer de Deus, mas eles sendo homens, não sendo temente a Deus, não sabiam disso, né? Em Mateus 3,11, João Batista diz: "E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Então aqui foi quando João Batista começou a anunciar a vinda do Messias. Foi quando Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. E João Batista queria que Jesus o batizasse. Mas não é assim que funciona no reino espiritual. Então, Jesus Cristo veio até João Batista para que ele o batizasse nas águas do Rio Jordão, para cumprir toda a justiça de Deus. Sendo Jesus Cristo batizado nas águas por imersão,
entre a fé e a razão. Esse tipo de batismo, ele foi ensinado por Jesus Cristo e praticado por todos os apóstolos e pela igreja cristã primitiva. O significado de batismo significa mergulhar, imergir e não aspergir. Por que Jesus Cristo pediu para que João Batista o batizasse? Porque Jesus precisava cumprir a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Que tem uma parte na palavra de Deus que fala que se nós não formos batizados, nós também não seremos salvos. Então é uma ordenança. Por que, mas se eu não me batizar, eu não vou ser salvo? Isso é a palavra de Deus que ensina. Porque o batismo, ela é a justiça de Deus. E quando você não cumpre essa justiça de Deus, você está pecando contra Deus, está desobedecendo. Então, não basta só você aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Você também precisa ser batizado. Mas a Bíblia, ela ensina, e Jesus, ele ensinava os apóstolos e a igreja primitiva, que para você ser batizado por imersão, você precisa, primeiro você tem que ter fé, crer. Depois você tem que abrir mão dos seus maus caminhos, daquilo que você faz de errado na sua vida. Pedir perdão para Jesus, aceitar Ele como o Senhor da sua vida e depois ser batizado, para que você cumpra a justiça de Deus. Porque Jesus, ele já deu como um exemplo para nós isso. Porque se Cristo vier hoje e você não tiver o batismo, você fica, mesmo que você já tenha aceitado Jesus, porque você vai estar desobedecendo a justiça de Deus, na palavra dele. Mas isso eu vou explicar para frente, eu ainda vou dar uma aula explicando sobre batismo, o que é batismo, o que é batismo com o Espírito Santo, o que a Bíblia estava falando sobre batismo com fogo, que é só Jesus que eu faço. Mas para frente eu vou falar sobre esse tópico. Mas hoje o que eu quero falar é sobre quando Jesus foi batizado nas águas, abriu os céus e desceu sobre ele o Espírito de Deus como pomba. E veio uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 4, do 1 ao 3. Depois disso, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Algumas Bíblias, algumas versões falam o Espírito Santo de Deus, para ser tentado pelo diabo. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre a tentação de Jesus, por que ele foi tentado, né? E eu percebo assim que muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse tópico. Então hoje eu espero assim que eu consiga passar para vocês o significado e que vocês compreendam, tá bom? Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome e foi tentado por Satanás, que pediu para Jesus Cristo provar ser o Filho de Deus. E pediu como prova para que ele transformasse pedra em pão. Porém, Jesus, como era sábio, tinha um conhecimento dado por Deus, né? Então, nós vamos ver em Mateus a resposta dele. Do Mateus 4, 5, 6 e 7.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele não conseguiu fazer com que Jesus pecasse. Então, o transportou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo. E disse para Jesus Cristo: se lança abaixo, porque se você for o Filho de Deus, né, certamente Ele vai enviar seus anjos e vai tomá-lo pela mão. Então, mais uma vez, ele quis tentar Jesus, né? E mais uma vez ele foi frustrado. Porque o tempo todo a intenção dele foi tirar Jesus do foco. Ele achou que como Jesus estava há 40 dias, 40 noites no deserto, com fome, com sede, ele ia ceder à chantagem de Satanás. Mas Jesus não podia falhar, porque Adão já lá no jardim do Éden já havia falhado. E ele era o segundo Adão, o filho de Deus, o único filho de Deus que Deus enviou para a redenção da humanidade. E olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso em Mateus 4, 8 a 11. E novamente o diabo transportou Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Também veremos em Lucas 4, 5 a 6 e 7, mais uma vez ele é tentado pelo diabo. E o diabo o levou a um alto monte. Aqui no caso eu vou estar falando da mesma coisa que eu já havia falado, é só a confirmação, de Mateus 4, 8 a 11. Nós vamos ver também isso em Lucas 4, de 5 a 7. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Sabe por que Satanás fez isso? Na verdade, Satanás queria frustrar
o plano de redenção. Queria frustrar o plano de redenção. Porque se Jesus, sendo o segundo Adão, pecasse, caísse na tentação, a humanidade estaria com morte espiritual. Realmente nós não teríamos mais quem nos salvasse. Aí nós realmente estaríamos nas mãos de Satanás e do domínio dele. Pensa, se hoje a terra sendo de Deus, tudo sendo dele, Deus permite que ele tenha domínio sobre algumas coisas, porque o próprio homem tem dado legalidade para Satanás. Não é que a terra é dele, as coisas são dele. Não, é tudo de Deus. Porém, o homem, desde o tempo de Adão, vem dando legalidade. E nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. Até os anjos do céu têm livre-arbítrio. E quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para desobedecer a Deus, é como se nós falássemos para o mundo espiritual: quem é o nosso pai? Ou o teu pai é Satanás, quando você serve aos desejos da carne, quando você serve aos desejos do mundo, que é passageiro e não quer nada com Deus. Ou o teu pai é Deus, aquele que te oferece a salvação, te oferece a redenção. Eu sei que aqui nesse mundo é muito difícil a gente viver. Que aqui a gente tem dor, tem tribulação, tem sofrimento. Mas o próprio Jesus falou que aqui na terra nós teríamos aflições. Como eu já falei em outras aulas, as nossas aflições, elas nos amadurecem. Elas nos tornam pessoas diferentes. Elas mudam o nosso coração. Mas para isso nós temos que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela aparece na nossa vida de várias formas. Às vezes é uma pessoa dando um conselho. Às vezes é um louvor que você escuta. Às vezes é uma pregação de um homem, de uma mulher de Deus. Às vezes é a própria Bíblia. Mas você rejeita aquilo. E muitas vezes quando você está fazendo o que é errado diante dos olhos de Deus, você mesmo sente que aquilo não está agradando a Deus. Isso já é Deus falando no teu coração, para você se corrigir. Então começa a analisar quem é o teu pai. Eu quero que você reflita hoje, quem tem sido o teu pai? Aquele que está no mundo, que serve a carne, que desagrada a Deus, que desde lá do tempo do Jardim do Éden tem tentado frustrar a criação de Deus, que era um anjo do louvor, um anjo escolhido por Deus, e que no momento de soberba ele acabou pecando contra Deus e ainda acabou criando uma revolta no céu, trazendo outros anjos para a perdição. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, veio em carne, sujeito às mesmas aflições, angústias e tentações humanas. Deus tinha o objetivo de provar que o seu Filho perfeitamente divino e perfeitamente humano viveria toda a sua vida terrena isento de qualquer pecado, qualificando-o
como sendo digno de ser Salvador. Tem umas passagens bíblicas aqui, que quem quiser depois olhar na sua Bíblia, pode olhar, mas eu não vou falar delas aqui, eu só vou dar essas passagens para que quem quiser pesquisar, né? Isso nós vamos achar algo sobre isso que vai falar, né? Do objetivo, né? De Deus ter colocado Jesus, né? Para ser nosso Redentor. Em Colossenses 5, 21, Hebreus 4, 16, 4, 15, está na 16. Romanos 8, 3, 1 João 2, 16 e Tiago 1, 13. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus Cristo, ungido Filho de Deus, viesse a pecar. Um pecado que Jesus cometesse seria o suficiente para desqualificá-lo para ser o Salvador. Assim, o plano de Deus da redenção humana seria frustrado. Hoje, você tem o período da graça. O que é o período da graça? O tempo da graça. O tempo da graça é o tempo que Deus te dá para você se arrepender dos teus maus caminhos, para você se voltar para Deus, para você endireitar suas veredas, para você aceitar Jesus como o Senhor da sua vida e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando eu falo isso, não importa a religião que você seja, mas independente da tua placa de igreja, esse é um ato que todos devem fazer. Se você quer ter direito à salvação, se você quer ter direito de filho de Deus, você precisa passar por isso. Não tem como você, não existe outro caminho. E a oferta de Satanás em dar todos aqueles reinos era, na verdade, uma mentira de Satanás. Porque a Deus pertence, por direito, o universo, direito de criação. Isso nós vamos ver em Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O diabo não é o Criador, mas uma criatura, porque ele foi criado por Deus. Eu já vi muitas pessoas perguntarem para mim, mas então Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Satanás era um anjo de luz. Ele administrava o louvor no céu. Ele era de alta hierarquia no céu. Mas o maior pecado dele foi querer sentar no trono de Deus e ser mais que Deus. Provavelmente o poder dele era tão grande que ele achou que ele poderia dividir o reino de Deus. E o reino de Deus não se divide. Ou é ou não é. Não existe meio termo. E quando Deus criou ele, lógico que Deus sabia que ele poderia se rebelar contra ele, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Deus deu um voto de credibilidade para ele. Mas ele quis ser mais que Deus. E acabou sendo o mal. E desde então, quando ele foi expulso do céu, ele e seus anjos do mal, né? A intenção dele como líder, porque ele passou a ser um demônio,
e os anjos que o seguiram passaram a ser demônios também, deixaram de ser santos, né? São anjos de trevas. E a função dele é destruir tudo aquilo que Deus faz. E Deus, ele ama muito a humanidade. Deus me ama e ama muito você. Deus não é como o homem que olha o teu pecado, o teu erro, as tuas falhas. Eu aqui estou te ensinando porque está na palavra. Isso. Mas Deus, ele é muito misericordioso. Não é porque as pessoas erram que Deus deixa de amá-las. Não, Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele ama você, ele não ama o que você faz de errado. É diferente. Quantas vezes nós amamos as pessoas e não aceitamos as coisas erradas que elas fazem? Deus não é diferente. Só que nós somos humanos e Deus é o Senhor de todas as coisas. E desde o princípio, Satanás tem mostrado seu mau caráter, tem mostrado que ele é traiçoeiro, porque ele enganou o primeiro homem, que foi Adão, que foi levado a ser enganado através de Eva. Primeiro, Satanás tomou a forma de uma serpente, enganou Eva, né? E Eva apresentou o fruto para Adão e Adão também caiu no mesmo erro. O pecado não foi deles terem comido o fruto. O pecado foi a desobediência. Porque ali tinha devia ter todos os tipos de coisas ali, imagináveis, talvez coisas que a gente nem conheça. Mas aquele fruto em específico, o Senhor falou para eles não comerem. Mas na verdade não era o fruto. O que Deus estava querendo ensinar para eles é que eles tinham que ser obedientes. Porque a partir do momento que eles desobedecessem a uma ordem de Deus, seria abertos a visão espiritual deles, eles enxergariam, né? Porque ali eles eram inocentes, eles não viam o mal. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, o mal passou a habitar dentro deles. Eles fizeram isso por cobiça e pelo uso do seu livre-arbítrio. Eles podiam ter decidido não desobedecer a Deus. E essa vontade deles foi espontânea. Eles obedeceram a Satanás, pecando contra Deus, desobedecendo uma ordem direta. E quantas vezes Deus tem usado pessoas para falar com você? Quantas vezes Deus tem colocado circunstâncias na tua vida e você vai lá e faz tudo de novo? Reflita um pouco no que você tem feito da tua vida. Se está valendo a pena. Porque a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, o homem passou a ser escravo do pecado. E eles pecaram no jardim do Éden e passaram para o diabo o domínio dos reinos, domínio da terra, domínio dos animais. Eles condenaram a humanidade, condenaram a geração futura. Porque o pecado trouxe morte espiritual e o homem foi separado de Deus. Porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. É por isso que nós temos que estar sempre nos vigiando, nos corrigindo, pedindo perdão, buscando a presença de Deus. Porque não é fácil ser fiel com Deus. O mundo ele é largo, ele é espaçoso, ele oferece as coisas de bandeja para nós. Então nós temos que ser prudentes, vigiar. Em João 12:31,
fala que os reinos do mundo estão sob o domínio de Satanás. Mas ele precisa da permissão de Deus para agir. Se Cristo pecasse cedendo à tentação, não executaria o seu plano de salvar o mundo. E o homem hoje estaria sob total controle de Satanás, condenado ao inferno. Porque ele sabia que um dia Jesus iria reinar sobre a terra. Isso nós vamos ver em Filipenses 2, 9 a 11. Jesus manteve-se íntegro, fiel, vencendo a tentação e o tentador. Jesus mostra ao inimigo que mesmo que Adão e o povo escolhido de Israel haviam falhado nas provações passadas, isso não aconteceria com ele, porque ele tinha foco. E o foco dele era obedecer o Pai. Ele sabia que se ele falhasse, toda a humanidade estaria condenada. Todas aquelas pessoas que haviam morrido antes dele, da vinda dele estar aqui na terra, teria sido em vão. Pensa, Moisés foi um homem muito usado por Deus, que ouvia Deus falando. Guiou um povo, e muitos outros, Abraão, Isaac, Jacó, José. Então foram pessoas da história que daí seria em vão o sacrifício deles. E Deus, ele já sabia e sabe o futuro, conhece o futuro, conhece o passado, o presente e o futuro. E Jesus também sabia que se ele falhasse, hoje, eu, você e pessoas que vão vir a seguir Jesus, a crer nesse Deus maravilhoso, seria em vão a sua fé. Mas para a honra e glória do reino dos céus, esse Pai lindo e maravilhoso, que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Após Cristo mandar Satanás embora, Deus lhe envia anjos para servi-lo. Nós vamos ver isso em Mateus 4:11. Não poderia haver qualquer acordo entre o reino deste mundo e o reino de Deus, do qual só Ele pode ser o soberano. Jesus Cristo no Getsemane, na cruz, Ele venceu a morte e o inferno, trazendo salvação a toda a humanidade. Porém, todos nós temos o livre-arbítrio de aceitar o plano de salvação de Cristo ou rejeitar. Todos nós ainda vamos ser julgados por nossas decisões, nossas ações. Isso todas as igrejas falam. Do grande juízo final, do julgamento da humanidade. Hoje Jesus, ele tem sido seu advogado. Hoje o Espírito Santo chora e clama pela tua vida, por você. Ele se apresenta diante do trono e entrega as coisas que você não sabe falar para Deus. Muitas vezes fazemos uma oração errada, ele vai lá e fala realmente aquilo que o teu coração está precisando. E Jesus tem sido teu juiz. Ainda não é teu juiz, é teu advogado, mas será o teu juiz. Porque está sendo registrado no livro da vida todas as tuas ações.
E um dia todos nós vamos ter que prestar contas do que nós temos feito na nossa vida, de bom ou de ruim. E cabe ao povo de Deus ser um povo separado, santo, tendo a característica do povo de Deus. Não adianta só ser religioso. Nós temos que ser o sal. O sal, se a gente colocar ele demais na comida, você não consegue comer. Se você colocar ele numa forma exagerada, ele vai te causar enfermidade. E muitas vezes nós andamos doentes espiritualmente porque nós não estamos sendo sal, mas o sal dosado por Deus. Nós estamos sendo juízes, julgando o nosso próximo, não tendo amor, não estamos tendo característica de Cristo. O sal, ele preserva a carne da podridão, do pecado, e luz que afasta das trevas. E esses são critérios essenciais para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas não é ser santão. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Não, isso não é ser cristão. Isso é ser juiz. Se você vê que o teu irmão age de forma errada, ora por ele. Em vez de você apontar pro dedo, o teu dedo para ele, quando você aponta um dedo para uma pessoa, 3 apontam para você. Então toma muito cuidado com isso. Ore por ele. Ore para que Deus, o Espírito Santo toque no coração dele, ele se converta do seu erro, se arrependa. Cabe ao cristão não somente entender o significado da palavra cristão, que significa cristão é ser imitador de Cristo. Você tem sido um imitador de Cristo? Como você tem andado? O que você tem feito? Mas meditar e viver esse conceito em meio às tentações, haja segundo a vontade de Deus e não a vontade de Satanás. Porque se você não obedecer ao teu Deus, um dia você vai prestar contas da tua desobediência. Desde o princípio, o objetivo de Satanás é destruir a criação de Deus. Porque o Pai Celestial nos ama. E tudo o que acontece aos seus filhos machuca o coração de Deus. Deus, ele não se agrada que ninguém sofra. Você acha que Deus se agrada com o sofrimento das pessoas? Deus, ele não se agrada com a morte das pessoas. Ele é um pai zeloso, ele te ama. Ele tem esperado com paciência para que você um dia se arrependa, volte para ele. Eu não estou falando de placa de igreja. Placa de igreja não vai te levar para o céu. Placa de igreja não vai te dar salvação. Você tem que ter uma igreja, sim, para você ir lá, adorar o Senhor, agradecer pelo aquilo que Deus te dá. Porque a brasa lá fora do braseiro, ela apaga. Então a igreja é o lugar onde ali não é para você ficar vendo quem está com roupa bonita e quem está com roupa feia, sabe? É para você ir lá adorar a Deus, tirar um momento teu com Deus.
aprender com ele, ouvir a palavra. Nós vamos ver em Ezequiel 18:32, tem muitos outros versículos que falam do querer, da vontade de Deus para o homem. Olha, porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viva. Então é só isso que Deus quer. Quer que você entenda que Ele é amor, que Ele é paz, que Ele te ama, que Ele espera por você, que Ele quer te levar para a glória. Não importa o que você tem feito, não importa o que você já fez. Para Deus o que tem valor é o teu agora, aquilo que você, se você se arrepender agora, tudo que você fez, mas se arrepender com o teu coração, um coração verdadeiro diante de Deus, Ele é maravilhoso para te amar e te perdoar. Vamos tocar um louvor, daí vamos entregar, fazer uma oração. Amém? Quero que vocês reflitam na vida de vocês, o que vocês têm feito para Deus. E lembre-se que Deus, Ele ama muito vocês. E daqui a pouco eu vou fazer uma oração, que quem tiver o desejo de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, tá? E para quem quer fazer um concerto com Jesus, mas eu vou passar uma mensagem agora e depois eu vou fazer a oração. Quero que vocês prestem atenção. Importantes que eu vou reagir nesse canal. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo comigo, você vai ser alguém diferente. Eu sou o Vagnão e eu quero compartilhar esse momento muito especial com você. Esse momento é o momento em que uma igreja na Itália volta da pandemia. É o momento em que o pastor entra na igreja e se depara com algo que vai mudar a tua vida e a minha vida. Diante desse vídeo eu me vi sem palavras. Se liga.
Só retratos. Só os retratos daqueles irmãos que serviam a Deus nessa igreja. Talvez eles nunca imaginavam que eles estavam nos últimos dias de suas vidas. Que essa pandemia seria um momento de transição, um momento de mudança de uma vida aqui na terra para uma vida no céu. É perceptível esse pastor, a dor dele, ao ver que só sobraram os retratos. Eu não tenho muito o que dizer, mas eu começo a lembrar das frases que nós falamos, que nós ousamos falar. Não gostei desse louvor, eu não gosto desse pastor pregando, tem que estar mais cedo na igreja. Por quê? Por que nós somos assim, irmãos? Oh, meu Deus. Ah, não gostei disso. Está ficando tarde, pastor. Termina o culto logo. Por que nós somos assim? Oh, meu Deus, o que faremos? O que será de nós com a chance que Deus tem dado para que nós o servíssemos? O que nós estamos fazendo com a chance de servir a Deus? O que é que o Vagnão tem feito? O que é que você tem feito? Nós não sabemos qual será o nosso último dia aqui nessa terra. E levamos a vida como cristão com tanta irresponsabilidade. Você tem a chance de fazer diferente. Você pode hoje mudar completamente, se você quiser. Na minha igreja nós perdemos um irmão. E quando voltarmos, vai estar lá o retrato dele no lugar onde ele ficava, o irmão Osmar. Perdemos para a Covid-19 também. Agora eu não consigo imaginar a dor desse pastor em entrar na sua igreja e ver que mais da metade da igreja foi para a glória. As chances que Deus tem dado para mim e para você, para que tenhamos uma vida verdadeira diante dele, as chances de vida de todos os dias acordar e viver e poder servi-lo verdadeiramente, essas chances elas têm um limite, elas têm um fim, porque chegará um dia em que nós seremos chamados para o céu, e então não haverá mais tempo para nada, porque o tempo é agora. Viva a sua vida intensamente com Deus. Viva a tua vida como um cristão verdadeiro. Viva a tua vida em santidade. Viva a tua vida como um verdadeiro filho de Deus. Volte ao teu primeiro amor. Volte de onde você caiu, antes que você seja mais uma lembrança na mente das pessoas que estão à tua volta. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Então, meus queridos, espero que esse vídeo tenha tocado no coração de vocês. E essa é a minha mensagem, a mensagem do reino para todos que estão assistindo. Agora eu vou fazer uma oração. Quem quiser sentir o desejo no coração de aceitar Jesus hoje, ou quem está desviado, quer fazer um concerto com o Senhor, eu peço que baixe sua fronte, coloque sua mão no coração, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agora eu coloco, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Que venha, Senhor, o teu reino sobre a terra e que venha com força. E que os teus anjos, Senhor, com espada desembainhada, Senhor, vem agora destruindo, Senhor, todo o mal, todo o intento do inferno contra essas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse programa. Visita, Senhor, a cada um neste momento. Visita, Senhor, a parte financeira, emocional,
espiritual, Senhor. Que as pessoas realmente venham ter um encontro verdadeiro contigo e venham ser, Senhor, verdadeiros adoradores, soldados de guerra, soldados de frente de guerra para te servir, para te adorar, para te glorificar e para te exaltar. Jesus, agora eu apresento cada pessoa aqui, Senhor, que esteja arrependido dos seus maus caminhos e que queiram, Senhor, te aceitar como Senhor das suas vidas, Senhor. Que você venha recebê-los agora no teu reino. Que você venha recebê-los, ó Deus, e ouvir o clamor daqueles que te clamam. Venha, Senhor, perdoar o pecado, Senhor, desta pessoa, que em algum momento da sua vida errou, em algum momento da sua vida, Senhor, a sua vida teve outra trajetória diferente do seu querer. Mas que hoje, Senhor, ela está arrependida e chega até ti, Senhor, e te aceita, Senhor, como o Senhor da sua vida. Então, quem quiser aceitar Jesus, ora comigo neste momento. Quem também está querendo voltar para o primeiro amor, que está arrependido, está desviado, ora comigo agora. Jesus, eu venho agora na tua presença e te peço perdão de todo o meu pecado. Que eu venha, Senhor, ser uma pessoa transformada, liberta, curada, sarada pelo teu Espírito Santo. Que eu venha, Senhor, ser renovada. Que todo o meu passado seja apagado agora, Senhor. E que o meu nome seja escrito no livro da vida. Me perdoa, Senhor, por muitas vezes eu não ter aceito o teu sacrifício naquela cruz. E hoje eu te aceito como Senhor da minha vida, para viver, Senhor, na tua presença, para viver, para te servir, para te adorar e para ser, Senhor, e para fazer aquilo que é a tua vontade no meu ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, boa noite, meus queridos, e até sábado que vem, 19h30, espero vocês aqui. Um beijo no coração para todos e fiquem com Deus. Nos frustramos. E às vezes a gente até pensa que o Senhor não fala mais conosco. Mas é porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Há tempo de se alegrar, mas há tempo de chorar, chorar e chorar. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. E eu quero profetizar na tua vida que o tempo da colheita está chegando. Quem recebe essa palavra, comece a adorar e diga: eu recebo, porque tem tempo de colheita para minha vida. Xarabassuri andarabassuri andarabassuri andarai. Você não pode parar.